Alô, alô, internautas, estamos aqui novamente para levar conhecimento a você, informação que vai te servir para definir o seu posicionamento. E lembrando que estamos no último dia do ano, amanhã começará um novo ano de 2020, aonde, quero lembrar a todos, teremos eleições. E a turma da esquerda está tentando ver se consegue crescer, se consegue fazer alguma coisa razoável em termos de resultados, porque serão definidas as bases que poderão ou não alavancar alguma candidatura maior. Mas eu quero lembrar a todos mais uma vez, o ano que vem é ano de eleição. Você poderá ou não ajudar o seu país, trazendo mais seriedade, mais honestidade, para que haja um desenvolvimento que vá beneficiar os seus filhos ou seus netos. Para nós, a curto prazo, infelizmente, na democracia é um processo um pouco lento, então eu não te estimulo a pensar muito em si próprio. Mas pense na sua família, nos seus descendentes, que poderão, através do seu trabalho, encontrar um Brasil melhor. Eu fico chateado quando a gente vê alguns internautas que não conseguem esconder a sua ideologia, e eu prefiro até não citar nomes, porque não quero me tornar inimigo de ninguém, muito embora alguns mereçam. Mas tem um bandoleiro que ficou algum tempo sem grandes aparições na internet, e agora voltou, parece que bastante forte. Inclusive, ele acabou de fazer uma entrevista com o ministro Paulo Guedes. Eu sinceramente eu não consigo entender como é que alguns ministros dão entrevistas para crápulas de tanto tamanho. Mas, como diz outro, é a democracia. O entrevistador, esse bandido, esse comunista disfarçado, todos os questionamentos eram para sempre lhe dar oportunidade de criticar o maior líder liberal, democrata do mundo, que hoje chama-se Trump, presidente Trump dos Estados Unidos. Então, todas as perguntas que ele fazia, e fosse qual fosse a resposta do ministro, ele sempre... Não, mas o Trump pode prejudicar esse projeto, o Trump está prejudicando o Brasil, o Trump vai criar impostos, vai aumentar impostos, o Trump tal. Ou seja, como não tem como defender a esquerda hoje, que é um regime podre, é um regime que fracassou durante toda a história, em todos os lugares onde se instalou, eles, para não demonstrar a sua esquerdização, ficam criticando a direita, que é uma forma de, vamos dizer assim, tentar desgastar um pouquinho os representantes honestos desse Brasil, desse mundo nosso. Eles não estão só aqui não, estão no mundo inteiro. E sempre fazendo perguntas, tentando jogar o presidente Trump contra o Brasil e o Brasil contra o presidente Trump. Gente, eu quero deixar claro aqui, para quem não entendeu até agora, o Trump, para quem não sabe, é americano, se elegeu presidente do país com o voto do povo americano, para quem ele tem que trabalhar. Isso é obrigação. Então, a primeira função do Trump é defender o seu povo, é tentar melhorar a economia do seu país, dar mais chance de emprego ao americano. Enfim, é a função dele. Ele está lá para defender o americano, ele não está lá para defender o resto do mundo. Se sobrar um tempo
e ele tiver algum interesse que futuramente possa beneficiar o povo americano, ele poderá até fazer alguma interferência, como ele faz no caso da indicação do Brasil para a OCDE e outros mais tal, mas desde que ele não se comprometa como presidente do povo americano. Quem tem que nos defender e foi eleito para isso é o presidente Bolsonaro, e vem fazendo isso maravilhosamente bem. Mas eu fico chateado é quando eu vejo esses crápulas fazendo vídeos tentando, como não podem elogiar a esquerda em lugar nenhum do mundo, não tem nada que preste na esquerda no mundo inteiro. Aí vai falar assim, não, porque a China só é comunista no comando do seu povo, que lá é quase uma ditadura. Quem elege o presidente não é o povo, é sei lá como é que é o nome da Câmara lá deles, lá, tal. A única coisa que eles viram que não dava certo no socialismo ou no comunismo é a economia. Então, a economia na China se transformou numa economia liberal-democrata. Mas o governo continua sendo de esquerda, o povo lá tem pouquíssimas chances, a não ser aquelas que o governo dá para as pessoas que bajulam o governo, que são dedo duros, como é em Cuba, como é na Venezuela. E tem gente ainda que acha que o regime socialista poderia resolver o problema de qualquer lugar do mundo. Não tem jeito. Em todos os lugares onde foram implantados esses regimes, o povo sofreu barbaridade quando não foi trucidado ferozmente. Bom, mas em uma das perguntas, e aí eu quero deixar bem claro, eu não sou crítico do governo, eu sou apoiador do governo, mas algumas coisas precisam ficar claras. E aí o entrevistador perguntou ao ministro sobre a distribuição de gás, que parece que havia uma determinação dele, ministro, tal, para a mudança de quem iria explorar esse nicho. E ele falou, não, nós fizemos uma reunião, a Petrobras não pode mais, não tal. Ministro, o senhor parece que também não é muito bem informado, não. Se você pegar um canal de TV a cabo chamado Bloomberg, você vai ver lá que agora, esses dias, a Petrobras fechou um contrato mais grande e tal com a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivarianos, ou seja, com a Bolívia, para uma compra fenomenal de gás. E aí eu fico por entender. O ministro, na entrevista, fala que exigiu a retirada da Petrobras da distribuição de gás, compra e distribuição. E agora aparece esse contrato e ele não fala nada? O contrato foi anterior à ida dele lá, ele não sabia? Ô ministro, não me decepciona não, pô. Eu considero você... E eu quero deixar bem claro para todos, na sucessão do presidente Bolsonaro, quando ela acontecer, porque ele primeiro vai se reeleger tranquilamente e tal, como o Trump também se elege tranquilamente, se reelege, não vai haver impeachment, é tudo isso aí para desgastar a imagem dele, porque todo mundo sabe que quem decide é o Senado, e precisaria haver 23 traidores no Partido Republicano para que o impeachment fosse aprovado lá. Então isso aí é tudo jogo de cena, é só para a imprensa que é podre no mundo inteiro usar isso para desgastar o Trump, para ver se consegue colocar algum bandido de novo lá. Bandido de novo, porque os que estavam até agora eram tudo bandidos. Mas então, o ministro, leia, acompanhe o Bloomberg, não custa nada tal, e você vai ficar sabendo das coisas que acontecem no Brasil. Por exemplo, para quem não sabe, a Petrobras conseguiu vender mais 6% do programa Bioóleo. É aquele biodiesel, vocês lembram que a esquerda tentou implantar, falando que
os assentados do MST iam produzir mamona para fazer o óleo, para misturar no diesel, para fazer o biodiesel. Gente, o óleo de mamona é caríssimo. Ou ele aumentaria muito o preço do biodiesel, ou a Petrobras ia ter que abrir mão do seu lucro, que é fantástico, é fabuloso. A Petrobras não tem, ela rouba o brasileiro. Eu já falei isso e volto a falar, a Petrobras rouba o brasileiro. Quer sugestão? Quebra o monopólio, só isso. Eu dou meu pescoço à forca. Se em um ano a Petrobras não fechar as portas, ela quebra, porque ela é incompetente e a despesa lá é muito maior do que a receita. Isso é uma receita normal. Então, agora eu queria só saber, a empresa que comprou esses 6%, sabe de algum projeto que poderá vir por aí? Porque ninguém vai investir numa, desculpa a expressão, numa bosta dessas, que é o biodiesel, que já deu mostra que não tem jeito. A única forma de você baratear, não o custo do biodiesel, mas o custo do óleo, é através do óleo de soja. Mas você vai tirar alimento para botar para rodar automóvel e caminhão? Eu não acredito nisso, tal. Mas, de qualquer maneira, no Bloomberg também foi anunciado que a Alpercatas acabou de vender a empresa para um grupo americano muito forte e tal. Você sabe de quem é a Alpercatas? É da JBS. A JBS vai ser punida e vai ter que devolver uma fortuna para o governo. Então ela está se desfazendo. Pô, mas até agora esses bens da JBS não foram colocados em indisponibilidade? Com quem foi feito esse acordo de não colocar os bens da JBS em indisponibilidade? Pô, isso é sacanagem, gente. A hora que ela for condenada não tem mais nada. Vocês querem ver? Ah, não, Sérgio, mas ela tem projetos que foram normais, como, por exemplo, um financiamento que ela fez de 20 bilhões lá no BNDES. Dos 20 bilhões, 10 ela pegou e comprou o Canal Rural, que é do Grupo Sirotsky, lá do Rio Grande do Sul, que inclusive tinha um convênio, participação da Globo e tal. Isso é proibido, porque o recurso do BNDES é para agregar valor, é para aumentar a empregabilidade. Ela simplesmente trocou de dono. O Grupo Sirotsky vendeu dizem que tem participação do filho de alguém lá, não sei, mas o Canal Rural simplesmente, vocês não lembram, tinha um cidadão lá que eu não lembro agora o nome, de cabeça branca, que era crítico do governo defendendo o produtor rural. Foi o primeiro que foi encostado. Aí continuaram pagando um salário, mas ele fazia as matériazinhas uma vez por semana que não valia nada, e aí contrataram o filho dele para calar a boca dele. Infelizmente isso é Brasil. E a JBS, quando condenada, não vai ter nada no nome dele, porque a grande parte hoje eles estão transferindo tudo para os Estados Unidos e vai ser difícil conseguir repatriar os bens e tal. E aí eu pergunto, quem está mexendo com isso? Quem é o chefe desse serviço? Quem é que permite esses absurdos? Alguém tem que ser responsabilizado por essas vergonhosas atuações, não sei se da área judiciária, não sei de que área é, mas durma-se com um barulho desse. Até o próximo vídeo, quando aqui estaremos novamente.